Boa noite a todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos dando início à nossa terapia em foco e o tema é a análise junguiana do desenho. Nós temos aqui a presença da nossa professora, terapeuta junguiana, Michele Leandro, que também é psicanalista, e para estar aqui junto a Michele, fazendo esse bate-papo, nós convidamos a professora, também terapeuta junguiana, Bárbara Farrá. Então, é com vocês, meninas. Até mais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a essa terapia em foco. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a analista junguiana Michele Leandro, uma profissional de ponta que vem trazer um tema incrível para a gente e principalmente para aqueles junguianos que estão aí finalizando o curso e aqui, aqueles que estão chegando, vem trazer uma perspectiva dessa técnica projetiva na perspectiva junguiana, que é a análise do desenho, né? Seja muito bem-vinda, Michele, estamos todos aqui ansiosos. Eu vou explicar aqui para o pessoal como é que vai ser a metodologia e a gente vai fazer uma troca, tá? E eu vou Certo. falando e você vai falando um pouquinho. Eu vou diminuir minha tela aqui, só para eu não perder aqui a sequência de troca, tá bom? Certo. Pessoal, tá papel e caneta na mão, que isso vai ser incrível. Boa Sejam todos noite, muito pessoal. bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Para quem ainda não me conhece, né, como a Bárbara apresentou, eu sou a Michele, terapeuta junguiana, e hoje eu digo assim, que eu sou terapeuta por conta dos desenhos, né, que é justamente o assunto que a gente vai tratar hoje. Eu sou uma pesquisadora desse instrumento, dessas simbologias, dessas imagens estáticas, né, que são os desenhos, desde a época que eu estudei o magistério, né? Então, eu fui anomalista, ainda tinha esse curso, né? E aí, quando eu ia para a escola campo, fazendo um estágio, observar as crianças, uma das coisas que mais me chamava atenção eram os desenhos, né? E aquilo mexia comigo, era uma coisa, assim, incrível, e eu, a partir dessa experiência com o desenho dessas crianças na escola, eu quis buscar, ir atrás, pesquisar um pouco mais, porque na minha mente, ou naquela visão que eu tinha com aquelas imagens, eu sentia e eu acreditava que por trás daquilo tinha algo a mais, além da simbologia desenhada, né? E aí eu comecei a trabalhar como professora, e aí eu me formei, fiz o curso de pedagogia também, e ao final do meu curso de pedagogia, eu fiz o trabalho TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, justamente sobre esse assunto, e era sobre o grafismo infantil. E aí eu lembro que a época não tinha muito material, né, não tinha muita fonte de pesquisa, e aí eu fixei mais nessa questão mesmo das fases da evolução do grafismo. Mas aquilo ali ainda me inquietava, ainda falta alguma coisa. Eu preciso entender esse campo mais das emoções, eu penso, eu acredito que esses desenhos têm algo a mais a falar. E aí, então, com a psicanálise, eu descobri a análise psicanalítica, né, com a professora Luciana, e ainda assim eu não me saciei, eu continuei pesquisando. E aí foi quando eu me deparei com a psicologia profunda, e aí eu percebo que com essa psicologia é possível fazer uma análise ampliada desses símbolos que são traçados no papel, na parede, no chão, onde quer que eles são evidenciados, né? Então, assim, sou apaixonada por essa técnica. É uma técnica muito simples, não exige grandes recursos, né, para poder se aplicar. É uma técnica que pode ser aplicada tanto na clínica, pessoalmente, né, e agora ela está sendo uma ferramenta, como se diz, muito eficaz no sentido de que a gente está se reinventando com as terapias remotas, né?
Então, a pessoa pode fazer o desenho em casa e mandar via WhatsApp, mostrar na hora, na reunião, né, dos atendimentos. Então, assim, ela está sendo uma ferramenta bastante eficaz, né? Então, assim, é chegada a hora da gente começar a olhar um pouquinho mais, né, os desenhos, não só das crianças, como dos adultos também. Daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bárbara, então acho que era isso, Sim. sim. Eu atendo aqui na academia, né, o consultório fica na 720, na Torre B, e eu trabalho bastante com esses técnicas projetivas. Além do desenho, tem a caixa de areia, análise de sonhos, né, e também a visão sistêmica. Então, Michele, que bom que você foi uma pesquisadora insaciável, né? Porque aí você pôde trazer essa nova perspectiva, né, sobre a visão dos desenhos. Então, assim, fala um pouquinho para mim sobre o que é, na verdade, o que é a interpretação do desenho na clínica junguiana. Como é que, assim, a gente já escutou como é que eles chegaram até você, né, justamente por esse espírito pesquisador que você tem, de estar sempre se perguntando. E aí, como é que é a análise do desenho na clínica junguiana, ou seja, na psicologia profunda? Como a gente sabe, né, que a clínica junguiana, ela não se baseia apenas na comunicação oral, né, mas sim como as manifestações projetivas. Então, usa-se muito técnicas projetivas para poder acessar esse conteúdo do inconsciente. Então, o desenho também nessa clínica é bastante explorado, né, e ele acontece de uma forma não verbal, traz as manifestações do inconsciente também, né, e independente se a gente está usando os métodos convencionais ou não, por exemplo, ao analisar um sonho, ou analisar as falas, o que está por trás das falas, né, e às vezes a pessoa, ela vem à terapia com resistência ou com alguma dificuldade, e aí e não consegue externalizar verbalmente, então com o desenho eu também consigo acessar a psique dessa pessoa, né, por meio de um simples desenho, um simples movimento mecânico, né, a gente pode estar usando essa técnica. Então, Michele, tendo em vista, assim, como ela atinge, qual é a importância do uso dessa técnica, assim, como é que você vê a importância do uso dessa técnica dentro da psicoterapia? Então, o desenho, assim como os sonhos, né, é uma ponte para desvelar a psique, a alma. Além dela trazer os conteúdos do inconsciente, que estão reprimidos, guardados, né, ela vai trazer um caminho, um norte, para essa busca do autoconhecimento, assim também como aquilo que é o principal da psicologia analítica, que é você perceber o processo de individuação. Então, o desenho, ele vai trazer características de em que lugar esse processo está sendo desenvolvido, se a pessoa já entrou na obra, se ela não entrou, né, ela traz como que um raio-x, ela vai trazer um norte desse inconsciente e onde é que a gente pode estar caminhando. Ela vai direcionar a terapia. Então, assim, por meio dessa coisa simples, né, livre, sem qualquer intenção de estética, porque cada um desenha de uma forma. Às vezes vai surgir uns desenhos com palitinhos, ou às vezes já vai sair um desenho bem artístico, mais elaborado, né, uma produção diferenciada, e aí a partir disso a gente vai conseguir identificar os complexos, a gente vai se deparar com a sombra, com os aspectos da persona, daquela psique, daquela pessoa, né, bem como os traços do masculino e do feminino. Então, é por isso que essa técnica se torna e tem uma grande importância na clínica junguiana. Interessante, né, Michele? Então, assim, é uma ferramenta importantíssima, né, para que o psicoterapeuta tenha acesso.
Então, Michele, deixa eu te perguntar. O que se trabalha com a criança e com o adulto com essa técnica? É o mesmo caminho? Me fala um pouquinho de criança, adulto. Então, quando a gente se depara assim, ao desenho, né, já vem à mente criança. E às vezes eu percebo assim que as pessoas usam essa técnica ou acreditam que essa técnica só deve ser aplicada às crianças. Pelo contrário, né? Como a gente sabe que a psicologia analítica, ela tem um olhar e ela busca um avanço na vida adulta. Então, uma vez que essa psicologia se fundamenta nisso, então eu vou trabalhar com o meu analisando em cima disso, essa busca da vida adulta, da adultice, né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar, Michele, as crianças, sendo que elas são crianças e os adultos, e a criança do adulto? Então, como é que faz? Com a criança vai ser uma perspectiva diferente, mas eu consigo ver também. Por exemplo, com a criança, ela fez o desenho, o que eu vou observar? Eu vou observar as fixações nas fases, né? Se for alguma coisa não, não trabalhada de uma forma saudável, né? Alguma coisa recalcada, as cargas emocionais. E aí, a partir disso que eu vou observar nos desenhos, eu jogo para os pais, porque quando a criança vem para a terapia, faz necessário incluir também os pais para eles fazerem as intervenções necessárias, né? E a gente pensar que muitas vezes quando a criança vem à terapia são os pais que decidem. Mas aí ela projeta no desenho de vez em quando, ou muitas das vezes, a dinâmica que ela percebe da como está acontecendo na família. Então, eu faço análise do desenho e auxilio junto com os pais numa intervenção para um crescimento e um desenvolvimento saudável da psique, né? Então, eu me pego numa análise redutiva causal. Eu vou atrás da causa. O que está causando aquela ansiedade ou aquele nervosismo que faz com que a criança venha para a terapia? Porque vem muito, né? Ansiedade, nervosismo. Às vezes até A cobrança, né, hoje em dia, que é uma muito grande. cobrança, uma dificuldade de interagir na escola. Eu recebi esses dias, enlutado pela perda da mãe, né? Então, assim, perdeu a mãe, mas não tem nenhuma manifestação. Mas aí, quando você vai ver nos desenhos, ele conta tudo simbolicamente, né? Então, a linguagem da não criança sabe, é vem dessa totalmente forma, simbólica, né? E a do adulto também, Bárbara. Por quê? É a linguagem do inconsciente. Então, o inconsciente, ele se manifesta por meio da simbologia. Então, com o adulto também não é diferente, embora os desenhos já tenham, de repente, até traços mais elaborados, né? Porque o adulto já passou daquelas fases da evolução do grafismo. Então, e ainda assim, por ele trazer esses conteúdos do inconsciente, ele também vai trazer essas questões da criança dele, os traumas, as fixações, as cargas emocionais. E ao invés da gente só fazer uma análise redutiva, buscando a causa, a gente vai fazer uma análise ampliada, construtiva, que é a que Jung traz quando se faz uma análise, né? Desses conteúdos que ficaram fixados, ficaram para trás. Então, a partir dessas análises, a gente vai autorregular a psique, né? E educar os comportamentos não aceitos desse consciente no adulto. Então, com a criança, faço uma análise redutiva causal, a busca das fixações, nas fases psicossexuais e as intervenções com os pais. E na fase adulta, a gente faz essa análise, né, redutiva causal, ajuda a pessoa em busca dessa compensação, o que ficou mal resolvido, vamos relaborar, mas também vamos seguir. Não dá para ficar só nessa dor, nós precisamos crescer. Em busca dessa vida adulta, né? E aí, olha que interessante, existem dois tipos de desenho. Existe o desenho espontâneo e o desenho de improviso.
Na maioria das vezes, a gente trabalha com a criança nesse desenho espontâneo. Por quê? A criança chega no consultório, se ela vê que tem um lápis de cor, ali ela já sabe, opa, aqui tem um recurso para eu desenhar. Então, ela já pede. Eu quero desenhar hoje, é isso, é só dar o papel. Então, é uma coisa que parte dela, uma coisa espontânea. E já com o adulto já é diferente. Ele olha assim, ele entra na sala, vê que tem os lápis de cores, né? E aí ele olha, mas automaticamente vem, isso aqui é para criança, então não é para mim. Então, geralmente, o desenho com o adulto, o terapeuta, ele conduz ou ele solicita para que esse desenho seja feito. E muitas vezes a gente tem que apresentar, olha, eu trabalho com análise de desenho. E se você quiser desenhar, você se coloca à disposição, né? Não necessariamente que seja. Com as crianças eu trabalho desenho de espontâneo, com os adultos de improviso. Não. Às vezes tem um adulto que se dá super bem com os desenhos, com a arte, e ele mesmo já traz. Já aconteceu de uma pessoa trazer a coleção de desenhos, né? E são desenhos artísticos bem elaborados. E ali a gente vai analisando, desenho por desenho, faz ela escolher. Então, assim, também com a criança eu posso usar um tipo de desenho improvisado, pedir, sugestionar que ela faça algum tipo de desenho. Por exemplo, desenhe sua família, que aí a gente vai investigar como é que ela vê a dinâmica familiar. Como é que ela Então, se sente, como que ela interpreta aquilo, né, Michele? Isso, então, sim. Muito incrível mesmo. E é impressionante como você mesmo disse, né? Só complementando, você acaba vendo essa relação compensatória, né? Do inconsciente. Então, é uma ferramenta incrível, tanto para adultos quanto para crianças, né? Sim, e certamente esse conteúdo projetado, ele vem como uma compensação. Só que, será que é válido eu ficar só nessa compensação? Vou compensar, mas e quando é que eu vou expandir? O desenho, ele traz essa consequência, né? É a própria autorregulação, né, Michele? Ele traz essa autorregulação bem como a expansão da consciência. Fala, nossa, de repente no desenho sai um comportamento que eu estou agindo e de repente eu nem me percebo, né? Ou eu estou segurando, estou guardando. E aí o desenho não tem jeito, você faz do modo mecânico aqui, ó, no fazer com a mão, mas aí o self, né, que é aquele que produz esse conteúdo, assim como nos sonhos, ele que produz esse conteúdo para ser projetado, ele consegue driblar, ou de uma certa forma censurar aquilo que eu guardei, recalquei contigo durante um tempo, e agora veio à tona. Então, veio para a consciência, isso significa dizer, estou pronto para trabalhar isso. E aí a gente vai trabalhar nessa análise construtiva, ampliando a consciência. E lembrando para todo mundo que está aqui que o Jung estava sempre vendo o ponto finalístico, né, que era o processo de individuação. Isso. Então, por isso que tem essa amplitude de autorregulação da psique, de reorganização da personalidade, né? Você vai olhar. Muito interessante, Michele. E o que eu, enquanto terapeuta, preciso saber para ter esse olhar analítico, né? Enfim, fala um pouquinho, o que eu preciso, para onde eu preciso olhar? Ela é muito importante, isso que você está falando, essa pergunta, né? Porque, assim, por ser uma técnica simples, para se analisar, para se olhar para um desenho com esse olhar analítico, não é uma coisa tão simples, né? A começar porque essa teoria é uma teoria muito vasta. Tem muita coisa para ser estudado, para ser aprendido. Então, eu preciso... faz-se necessário ter esse conhecimento da psicologia analítica, né? Sobretudo, a começar com o que são as instâncias psíquicas, porque a teoria de Jung está baseada nessas instâncias. O que é isso? Eu saber o que é a consciência, o que era o ego, inconsciente pessoal, quais são os conjuntos de artefatos que somam e formam o inconsciente coletivo, os complexos,
todos os desenhos, praticamente, quase que todos os desenhos trazem os complexos, né? Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar esse esvaziamento desse complexo e a integração das sombras, dos conteúdos que estão na oposição, que está no inconsciente, né? Então, eu preciso saber. Outra coisa que eu preciso saber sobre os sonhos. Os sonhos, os desenhos, eles são emergidos de quase que da mesma camada do inconsciente. Então, eu sabendo sobre sonhos, eu também vou ter uma facilidade para poder analisar os desenhos, né? Às vezes a pessoa não consegue se recordar dos sonhos, mas ela consegue desenhar. Então, eu sabendo disso, já facilita a interpretação. E olha que coisa eu preciso saber muito também sobre a teoria psicanalítica, né, que é a base da psicologia. Eu preciso muito saber das fases psicossociais, dos mecanismos de defesa, dos traumas, todo o conhecimento dessa gama da área da psicologia. Quanto mais eu souber, quanto mais conhecimento eu tiver, mais fácil fica a tarefa de interpretar o desenho, né? Que não é uma coisa muito simples. Exige isso tudo que eu estou falando para vocês, né? Que exige um conhecimento, além de exigir também de mim uma intuição, ou também circular nas 4 funções psicológicas de Jung, né? Que ele traz. Eu preciso intuir o que está nesse desenho, bem como qual é a sensação que ele me causa, que sentimento me traz essa figura, o que eu penso sobre esse desenho. Eu estou falando de mim enquanto terapeuta, mas isso acontece e precisa acontecer também como analisando. Ele vai precisar, surgiu um símbolo, vamos pensar aqui no cachorro. Então, ele vai circular nessas 4 funções, porque ele vai juntar a integração desse conteúdo, ela vai em busca dessa integração para poder dar continuidade nesse processo, né? Também eu preciso saber que analisar, interpretar um desenho não é adivinhação. Excelente você falar isso, né? É um decifrar desses símbolos que são emergidos, né? Que são um desvelar-se, né? É um desvelar, não é adivinhação. Se a gente cai na adivinhação, a gente tem a tendência de não entender o que o desenho está falando. Porque aí a gente vai projetar o que é nosso, né? E não o que o paciente está trazendo, né? Então, ele que vai dar o direcionamento, como na análise de sonhos, né? Só para deixar claro aqui para o pessoal que você falou que é importante, assim, esse conhecimento dos sonhos, porque o desenho tem o símbolo, né? E aí você parte do... Inclusive, Bárbara, existem vários tipos de sonhos, só de uma forma bem rapidinha, né? Para a gente não ficar... Por exemplo, existem sonhos premonitórios. O que são os sonhos premonitórios? São aqueles, porque o inconsciente, ele é atemporal. Para ele não existe tempo, né? Mas aí ele constrói aquele material onírico e às vezes te traz um recado de algo que ainda vai acontecer. Traz a premonição. Os desenhos também são premonitórios, alguns, né? Dependendo do que a pessoa traz, e a gente tem exemplos na literatura. Não sei se vocês chegaram a ter esse desenho que o Lúcio usou para fazer o convite para vocês, que tem um menininho e ele tá assim com os braços assim, ele é um desenho premonitório, e é incrível a história, você fica assim, encantada, nossa, realmente aconteceu isso, né, que estava nesse desenho. Tem os sonhos que são recorrentes, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela faz um desenho, ela fazia, né, o que é o sonho recorrente? É aquele que fica repetidas vezes vindo à noite, né? E ele vem, enquanto eu não interpreto, ele vai continuar vindo. O desenho da mesma forma. Uma paciente, um dia a gente estava um pouco travadinha na sessão, né? E não tinha nada, mesmo assim ela estava vindo. Eu vim para terapia, mas eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí eu me veio te perguntar se ela gostava de desenhar. Aí ela falou assim, eu desenho. Uma mulher já de 40 anos, né? Ela desenha, inclusive tem um desenho que eu faço desde os 7 anos. Então, assim, quando ela pegava para desenhar, era o mesmo desenho.
E aí eu falei, então faz esse desenho para mim. É um desenho recorrente, então um desenho que se apresenta desde os 7 anos. Então, se eu tenho esse entendimento de sonhos, quando eu olho para o desenho também, eu vou ter esse entendimento. Tem outros tipos de sonhos que eu não vou me alongar, que a gente tem pouco tempo. Tá. Michele, alguém perguntou aqui uma coisa, eu vou perguntar porque eu achei assim pertinente. Perguntando se existe assim diferença, se existe também um olhar em você observar a pessoa construindo o desenho, né? Ou você pegar ele pronto. Quando a pessoa está construindo, se ela hesita, se ela apaga, se ela joga fora, Sim. isso também te traz Sim, mas algumas assim, coisas. essa postura ao olhar a construção do desenho, ela pode se aplicar aqui também como não. Por quê? Dentro dos testes de desenhos, né, que não entra nessa abordagem, porque isso aqui não é uma avaliação não é uma avaliação psicológica e nem teste de personalidade. E nos testes se avalia isso, até a postura, qual que é o primeiro desenho, o primeiro traço, se está apagando, se não está. A gente vai olhar, Bárbara, nessa perspectiva, a criação. Então, eu recebo a criação, a imagem estática, a partir disso, eu vou trabalhar os símbolos, né? Perfeito. Mas, assim, se você tem essa oportunidade de estar com a pessoa e você observar o comportamento e isso te chama atenção, isso pode ser um ponto focal, isso né? Que é o que a ser. gente vai ver daqui um pouquinho, não, né? Vou já falar desses pontos. Tá bom. Respondido? Respondido, quem perguntou aí, eu vi rapidamente, achei que foi importante, né, essa pergunta. Faz um joinha aí para dizer que está respondido. Enquanto a pessoa não faz o joinha, como a gente tem um tempo curtinho, vamos para a próxima. Então, Michele, eu vi um joinha aqui. Joinha. De nada, então, comigo. Beijos. Então, Michele, como faço para eu compreender os desenhos? Existe uma técnica de deciframento? Para onde eu tenho que olhar? O que eu preciso observar? Que dica que você pode dar aí para quem está querendo adentrar? Diferente dos sonhos, não existe uma técnica em si, né? Por exemplo, nos sonhos existe uma vasta biografia de manual, por exemplo, eu estou até com uma aqui na mão. Não sei se vocês conhecem isso. É do James Howell. Ele é um manual de como analisar o sonho, né? E aí aqui ele conta, passo a passo, como é que faz a análise do sonho. O sonho deve ser contado 2 vezes. Divide em cenas e tal. Aqui no desenho não existe isso. Ela é tão simples que acontece de uma forma espontânea, como eu falei para vocês, o desenho espontâneo, né? Ou de improviso. Mas para decifrar o que está, na hora de aplicar, não existe um manual e não tem como, eu não vou, olha, para aplicar um desenho é assim, tal. Mas aí, para decifrar, eu preciso ter um norte, né? Então, assim, Jung, ele não descreve em nenhum lugar na volumosa obra que ele tem, né? São imensas, é uma teoria imensa, tem muitas coisas valiosas e tal, mas ele não fala nada a respeito do desenho, que é uma pena, né? Porque é uma coisa não muito deve ter tido tempo, sonhos. Né, Michele? Porém, existem aqui. duas... Falou? Ele não teve... Eu estou dizendo, Michele, se ele talvez tivesse não teve tempo, né? Ele teria feito. Mas aí existem os discípulos, né? Por exemplo, a Susan Bah e Johanne Jacobi foram elas que se atentaram a olhar um pouco mais, a decifrar um pouco mais esses símbolos que aparecem nos rabiscos, né? Então, elas escreveram um guia para facilitar o entendimento da interpretação do desenho. Para elas é um guia, uma diretriz. Só que o Greg Furt, que é um outro ator que ele trabalhou muitos anos com análise de desenho no hospital com os pacientes, né? Ou com as pessoas que os acompanhavam,
ele não usa isso como uma diretriz, ele intitulou como ponto focal, né? O que são esses pontos focais no desenho, né? Eles são uma indicação de como abordar a psique do analisando. Então, eu recebo o desenho e parece que automaticamente eu vou olhar para esses pontos focais, aquilo que mais me chama atenção. Então, é daí que eu vou começar, diferente dos testes de personalidade, das avaliações psicológicas e da análise psicanalítica, porque eu vou observar os traços, eu vou observar as coisas minuciosas e eu preciso olhar tudo. Aqui, nessa análise, de repente, o primeiro contato que eu tenho com o desenho, eu posso me atentar somente aos pontos que mais me chamam a atenção, que são esses pontos focais. Então, são, no mínimo, 26. Né? Então, entra o quê? Que sentimento que isso me traz? Que sentimento que esse desenho me traz? É um ponto focal. O que me é estranho? Eu olho, pego, vejo alguma coisa estranha. A encapsulação aparece muito no desenho. O que é a encapsulação? É quando uma pessoa faz um desenho e, ao terminar, o que ela faz? Ela circula o desenho, seja com um traço reto e firme, ou pontos, ou coloca dentro de um balão, uma coisa fechada, em contenção. E aí, isso já tem uma explicação do que seria. Por exemplo, uma pessoa se desenhou em uma cadeira de rodas e ela fez um círculo e pintou. Aí se pergunta, de que essa pessoa está se protegendo ou em que prisão que ela está se colocando, né? Uma coisa fechada. Então, assim, a encapsulação, ela vai trazer isso. Os tamanhos chamam a atenção. Às vezes o desenho tem uma imagem pequenininha e outra mais ampliada. Então, eu vou olhar, aí na pergunta que eu faço, dependendo do que eu vou fazer para a pessoa do desenho, o que vai chamar mais atenção? É o tamanho pequeno ou o tamanho maior? Né? Tem o desenho que é abstrato. A abstração do desenho é uma coisa que se chama atenção, é um ponto focal. Os objetos repetidos, por exemplo, a pessoa faz uma árvore e ela desenha 3 frutas. E aí, nesse mesmo desenho, tem 3 nuvens. Aí, do outro lado, tem 3 flores, 3 pessoas. Então, eu meio que faço a ligação. Assim, quando eu estou analisando, parece que brilha, sabe? Funciona, né, Michele? E aí eu conto os objetos. E aí eu vou perguntar, o que esse número, o que você associa a essa quantidade? Número 3. O que o 3 lembra? O que aconteceu quando você tinha 3 anos de idade? Ou por exemplo, o que aconteceu 3 anos atrás? A pessoa ela vai trazer, a partir desses objetos repetidos, né? Então, isso vai me norteando para entender a interpretação, o caminho ou o recado que esse desenho está me trazendo. São muitos pontos, né, Michele? Não dá nem para você falar de todos, assim. Não dá tempo. O que é importante frisar aqui para eles é que você tem que ir na sua intuição, né? Assim, você tem que olhar e ver o que aquele desenho, conversar com o desenho, né? De uma forma simbólica. E isso a gente só faz... Até, Bárbara, as cores dela caem também nessa questão do ponto focal, nessa abordagem. Por quê? Na analítica, na abordagem psicanalítica, a gente ainda olha um pouquinho do significado das cores. Inclusive, tem todo um estudo, né? Existe teoria, a questão das cores e tal. Aqui, as cores, ela entra como um símbolo também. Então, eu preciso ver com a pessoa. Às vezes ela faz uma sequência de desenhos e ela usa as mesmas cores. Aí você vai trabalhar. O que essa cor? Você gosta dessa cor? O que ela te causa? Pensa um pouquinho sobre essa cor. Qual é a sensação que ela te traz? Ali você vai trazendo. Ou ela usa muito preto. E a pessoa vai trazer as suas associações em relação às cores. Então, ela também é um ponto focal e não tem uma receitinha de a pessoa usou o verde, representa tal coisa, o amarelo, o rosa, sabe?
tudo depende mesmo da associação da pessoa que ela traz. Porque vale, né, Michele, frisar que tudo é simbólico, então eu preciso é simbólico. do jeito, É porque o que é vermelho para mim não é vermelho para você, de repente eu não gosto da cor vermelha, mas você gosta, então não tem como a gente colocar esse enquadramento, né? Isso me faz lembrar que o sonho, assim como o desenho, individualiza a psicoterapia, né? É cada universo, é cada ser. Isso. Então, com base cada desenho é único, assim como cada sonho é único. É incrível isso, né? Então, Michele, depois de tudo que você falou para a gente, o que você acha que tem que ficar assim gravado na nossa alma sobre essa técnica brilhante, né? Porque é uma técnica que vai desvelar e vai nortear o trabalho terapêutico. O que você acha que ficaria assim para a gente? O que fica que eu gostaria de trazer assim, para a gente finalizar, né, nessa fala? Que é uma técnica simples e de fácil aplicação, mas que muitas vezes o adulto refuta, né, por achar que é uma coisa de criança, e você precisa se apresentar. Olha, isso não é só coisa de criança, né? Você também pode fazer o uso dessa ferramenta. Que desenhar ajuda muito no alívio psíquico, né? Ajuda a driblar os mecanismos de defesa do ego, e que essa análise com abordagem junguiana não é uma avaliação psicológica, não é um teste psicológico, é como se fosse um raio-x e nos direciona no manejo clínico. Michele, só interrompendo você de uma pergunta, né, por meio dos desenhos que ele traz. Ela está perguntando aqui se, como sonho, eu só posso analisar o desenho com a presença ou com esse confronto com quem desenhou. Sim, inclusive a análise ela é feita com o confronto. Então, eu preciso simplesmente pegar o desenho sujeito, né? E falar, olha, eu tiro as minhas percepções primeiro, inclusive, Freud que começou com isso, com essa análise do símbolo, sabe? Ele analisou a estátua de Michelangelo, então ele ficou um bom tempo com essa imagem, alguns dias, 2 semanas, eu não me recordo onde eu li. E ele só observava, ele ficou um tempo com essa estátua, e depois ele foi escrever todas as percepções que ele tinha. E aí a gente parte dessa ideia de Freud, né? Quando a gente pega um desenho. Inclusive, você pega o desenho e fica um pouco com ele, você pode, inclusive, até fazer uma outra rasura, você pode escrever as suas percepções, e aí, a partir das suas percepções, você vai fazer o confronto com o dono do desenho. Fazendo perguntas, né, que a gente, não são perguntas que vai me direcionar a resposta sim ou não, mas fale-me mais um pouco sobre esse símbolo. A gente pode ter a postura igual do sonho também. O que você associa a esse símbolo, né? O que te faz pensar, o que te faz lembrar? Que situação, o que esse símbolo te remete? Então, assim, é o confronto mesmo dentro dessa abordagem analítica, não é nada diferente, você não vai... o próprio mesmo. O desenho fala sobre isso, isso e isso. É uma coisa bem cuidadosa, inclusive... E esse confronto, né, Michele, ele vai beber na fonte... Quando a gente analisa a inesgotável análise, o desenho também. Hoje, de repente, eu tenho uma percepção de algo e o meu analisando também tem, ele consegue, por meio do confronto, entende aquele recado. Daqui a um tempo a gente olha de novo para esse desenho e ele já traz uma coisa mais atualizada, né? No sentido de que a psicologia analítica, a gente vai encontrando os conteúdos e desenvolvendo de uma forma espiralada, né? Então, hoje eu tive uma percepção disso, e depois eu volto, mas eu amplio. E aí, tanto que às vezes até a gente se assusta, mas isso de novo, né? Apareceu de novo, apareceu, mas aquilo quando veio primeiro, hoje eu já tenho uma maturidade maior para compreender esse conteúdo
e expandir a minha consciência em relação a isso. E aos poucos eu vou meio que me educando em relação a essa sombra, né? Que, de uma certa forma, eu rejeitei, me neguei. Tanto é, Michele, que a gente tem um ditado popular que fala que o rio não passa duas vezes pela mesma pessoa, porque você não é o mesmo. O que era ontem pode não ser hoje. E vale também dizer aqui que quando você fala confrontar, pessoal, não é confrontar no sentido literal de luta, não. É o método dialético, né? Em que você contribui e o analisando contribui, e nessa coisa filosófica de perguntas e respostas para desvelar o que está aí. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Vou ficar por aqui. Obrigada, Bárbara. Estão vendo o desenho? Tudo bem, Adriana? Tudo. Fala para nós, Adriana, um pouco desse desenho que você fez. Então, eu usei mais a mão livre e a vontade de se locomover, e a pintura também da mesma forma. Eu fui simplesmente colocando cor, alguns são traços, outros são círculos, outros nem eu sei, outros eu resolvi cobrir todos. Foi isso. Certo. Aí saiu engraçado, né, que parece várias coisas, às vezes parece uma tartaruguinha, às vezes parece um elefante, já deram vários nomes para esse É isso esse que eu ia desenho. te perguntar. O que esse desenho se parece? Dá uma olhada nele. O que isso aí? E traz para mim o que você vê nele. Olha, tem hora que parece que tem uma pessoa fazendo um bichinho fazendo uma saudação. Parece que tem, nessa parte alaranjadazinha é uma perninha meio que curvada e a pessoa está tipo fazendo se inclinando, né? Tem hora que parece um bichinho bem fofinho, tipo um pandinha. Eu adoro um pandinha, mas passou longe, né? Cheio de cores, teria que ser preto e branco. E as cores, eu peguei as cores assim que eu mais gosto, que eu mais uso, e fui simplesmente cobrindo as linhas. Você falou que parece uma tartaruguinha, né? Uhum. Vamos olhar Também. para a tartaruga? O que você associa a tartaruga? Uma tartaruga. A tartaruguinha é um bichinho bem bonitinho. Ele é caladinho e faz mal a ninguém, né? Onde tá tranquilinho. Eu gosto muito também de uma tartaruguinha. Você gosta? Qual que é a sua relação com as tartarugas? O que você tem? Bem, assim, eu não tenho nenhum animal, mas, assim, a minha nora já teve uma tartaruguinha. Eu ficava conversando com ela, eu achava muito bonitinho aquele jeitinho dela de encolher a cabecinha no casco e sair. Aí eu tinha uns netinhos, assim, bem dinâmicos, e a bichinha ficava assustada. Ela ia para baixo do sofá e ficava olhando para a parede. Aí teve um dia que eu fiquei pensando, falei, mas o que essa tartaruga faz parada esse tempo todo olhando para a parede? Eu fiquei rindo da situação, mas nada de muito sério, de nenhum vínculo, assim, com esse animalzinho. Uhum. Em que situações que a Adriana tem se percebido dessa forma, parada, olhando para a parede, olhando para nada, não consegue avançar? Já houve muito tempo na minha vida situações assim, né? O medo do novo. Mas depois que eu conheci vocês, isso aí acabou. O novo te assusta? Hã? O novo te assusta, te paralisa? Sim, é porque eu sempre fui uma mãe que criou os meus filhos, que sempre fui casada e sempre tive os mesmos ritmos, os mesmos conceitos a vida inteira. E, de repente, em 10 meses, eu estou conhecendo várias coisas, vendo as mesmas coisas de maneira bem mais amplificada. Eu estou sentindo as emoções verdadeiras. Parece que cada
sentimento, cada coisa tem uma cor diferente, um brilho diferente. Então, assim, tem hora que eu, às vezes, falo assim, poxa, eu tô me sentindo ridícula, eu pareço um adolescente. Porque o mundo é muito, assim, diverso, tem muitas informações, e às vezes eu tenho até que me frear um pouco, porque eu sou um pouco compulsiva, assim, de querer ir logo, de querer absorver tudo, e não é assim, tem que ir devagar. Então, eu estou sempre buscando Devagar como a tartaruga. esse conhecimento. Isso. Uhum. Como que era essa questão da Adriana ao cuidar da família, dos filhos, do marido? Como que você se percebia com as suas produtividades lá na sua família, aí na sua família? Sim, eu antigamente, antes de ter esse conhecimento que eu tinha sobre mim, eu jamais falaria isso que eu vou falar agora. Mas eu me achava, hoje, eu me analiso como uma pessoa machista, como se eu fosse dominadora, e que queria ter tudo sobre controle, Tudo sobre controle. Absoluto. Uhum. Mas o controle do outro, Uhum. o controle do marido, o controle dos assim, filhos, no sentido da vida. Tudo que eu, Adriana, faço tem uma produtividade de ótima para excelente, ou seja, eu faço tudo muito certinho para oferecer para o outro esse conforto, mas na verdade sou eu que estou buscando, para não sair nada do meu controle. Tem nesse desenho me traz assim, um perfeccionismo, também uma grande ansiedade, mas tudo isso muito contido, sabe? Programado. Por exemplo, vamos olhar, porque esse é um desenho abstrato. O desenho abstrato, ele traz um pouquinho de uma coisa, tem uma fuga, ao mesmo tempo uma coisa incompreensível. Então, se eu estou muito assim, no controle, certamente eu programo tudo. Eu uso muito a minha razão. Então, tem uma coisa de racionalizar, de medir, tem que ser assim, precisa ser dessa forma, sabe? É uma coisa quase que chega a ser uma coisa muito organizada e metódica. E aí, mesmo na abstração, porque é uma coisa meio equilíbrio, tem uma contenção aí. Tem muitas linhas, as linhas são totalmente organizadas. Então, eu uso a rigidez para segurar uma desorganização que eu gostaria, sei lá, de repente vivenciar, porque tá dentro do inconsciente, né? Então, o que está no inconsciente é o oposto daquilo que eu estou vivendo. Então, na minha consciência, é tudo muito organizado, metódico, programado. Porém, o que está dentro, eu estou tentando, né, conter também como está fora. Faz sentido isso que eu estou te falando? Exato. Eu sempre fui muito... É uma produtividade controlada, que eu chego nem a relaxar. Eu sempre tive, antes eu tinha muita dificuldade com isso. Hoje, graças a Deus, e diante esses conteúdos que vêm, e tudo que eu tenho aprendido, eu tenho mudado muito. Porque eu mesmo tenho me autoavaliado e visto muitas coisas, né? Uhum. Enxergado coisas em mim que antes jamais eu falar, eu nunca. Mas eu pensei bem durante esses 10 meses de curso, e eu estou encontrando uma Adriana que sempre existiu, que está lá no meu inconsciente, que foi muito contida, né? Que eu restringi em prol de filhos, em prol da família, mas que ela pode sair, ela pode aparecer e ela com certeza vai contribuir muito para os filhos, e ela pode vai contribuir muito para o marido. Por exemplo, olha o que você me traz. Tem 10 meses que eu mudei. Os 10 meses é uma coisa contada. O processo de individuação não tem tempo. Alguns vivem, por exemplo, o menininho mesmo que eu trouxe aqui, de 5 anos, ele individuou com 5 anos.
tem gente que vai levar uma vida muito longa, vai chegar aos 100 anos. Então, a Adriana já está se programando, inclusive ela está contando o tempo de mudança. Aí, sabe o que me vem, Adriana, aqui? Porque, assim, para analisar sonho, desenho, a gente precisa ter uma gama de conhecimentos, precisa saber dos contos, dos mitos, de tudo. Me veio a história, uma fábula de Esopo, que é aquela a lebre e a tartaruga. A lebre representa quase que essa ansiedade, essa pressa de chegar logo, né, aonde eu preciso chegar, no caso da individuação. Porém, a tartaruga, ela é totalmente no ritmo dela, né? Inclusive, ela tem esse receio, esse medo, mas ela quer chegar, isso aqui, mas aí tem um momento que ela respeita isso, esse momento. Mesmo devagar, aí ela vai devagarinho e a lebre, ó, achando que é esperta, anda, dá voltas, tira onda, inclusive a última onda que ela tira é te dar um cochilo, é aonde o que acontece? A tartaruga no ritmo dela chega no lugar. E qual que é a moral dessa história? Você conhece essa história? É que a pressa não... Não, devagar, não muito, mas assim, pelo que você me falou aqui, a gente tem que... Eu estou tentando aprender isso, a desacelerar e deixar esse controle de tudo, né? Principalmente no que se respeita à minha casa, tudo, né? Deixar as coisas fluírem, deixar as pessoas livres para decidir, para ver o que é melhor. Aprender também a ver a frustração do outro, porque antigamente a frustração do outro, aqui dentro da minha família, parecia que era a minha frustração. Eu sofri até mais do que o próprio frustrado, era terrível. Então, aos poucos, eu quero não controlar o tempo, não controlar as minhas... E simplesmente viver como essa... Será que eu estou controlando os sentimentos também? Porque, olha só, tem uma coisa bem organizadinha com as linhas, né? E cada pedacinho desse desenho abstrato tem uma cor. Que sentimentos são esses? Aí depois a gente pode abrir, depois continuar com essa análise, né? Vamos olhar cada cor. Mas, assim, o que me vem aqui, Adriana? As tartarugas são animais centenários, né? Elas têm uma vida longa pela frente. Você olha, dá a sensação que elas não têm pressa nenhuma. Então, será que eu estou precisando integrar isso em mim, sabe? De não ter pressa, deixar as coisas acontecerem. Durante qual que é a sua idade? Só se você quiser falar. Durante esse tempo... 48 anos. Eu tive neste lugar controle da coisa metódica, perfeccionista, tal. O que me faz pensar que eu vou resolver em 10 meses, tá? 10 sessões, exato. Um ano de curso. Preciso aprender muito, né? E preciso aprender devagar. Devagar. Cada dia um pouquinho. Guarda isso no seu coração. Decorar. Decorar e guardar no coração. Devagar, você vai ao longe. Exato. Preciso aprender isso. Obrigada, viu, professora? Amei. Eu que agradeço. O desenho Vibrei. Incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Então, Michele, já para a gente finalizar, eu queria que você, já que você botou o doce na boca de todo mundo aqui, porque, gente, a Michele é incrível a análise que ela faz e ela vai agora falar do curso que ela vai dar, né, pela academia. Você pretende fazer? Me conta aí um pouquinho. E é um curso totalmente online, tá? Você adquire esse curso, nós te colocamos na plataforma e você tem 1 ano para estar assistindo todos os vídeos, lendo a apostila, uma apostila maravilhosa, super completa. Ela tem quantas páginas, ô Michelle? Eu não estou lembrando aqui de cabeça. A do curso
São mais de 100, 180. 100? Porque na do curso eu coloquei todos os pontos, né? Então, ela tem mais Eu de não vou 100. saber Então, dizer precisamente, um mas ela é material bem bem completinho. completo, vídeos Tem também no final espaço para alguns desenhos que a gente faz análise, né? Por isso que ela aumenta também. Na aula não dá tempo de analisar tantos. Ok. Se você tiver interesse, depois é só estar entrando lá no site, tá bom? E no mais, Michele, muito obrigado a você, obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu queria agradecer, né, pela atenção de todos vocês, né? Hoje é sexta-feira, vocês estão aqui, pela paciência por ter, né, me ouvido e tal. Espero ter trago alguma coisa de novo para vocês, né? E dizer que eu estou aqui à disposição para a gente trocar, né? Trocar experiências, trocar vivências, conhecimentos, e em que vocês precisarem, podem me procurar. É só pergunta para o Lúcio no telefone, eu estaria à disposição de todos. Muito obrigada por tudo. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada por essa troca incrível com você. Eu aprendo muito sempre que eu falo com você. Gratidão eterna. É isso, pessoal. Então, fiquem com Deus. Boa noite.